Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Auliá chega lá na sala, vê o Wardan deitado ali naquele sofá e fica meio pensativa. Logo depois já vai gritando para que ele se levante agora mesmo. Ele fica meio preguiçoso ali, sem querer levantar, mas ela continua dizendo que ele ande, seja rápido e se levante agora mesmo. Ao se sentar, ela já começa a interrogar ele, perguntando o porquê que ele se deitou naquele sofá e o que foi que aconteceu. O Wardan apenas diz a ela que não foi nada, só que a Harriet chega nesse exato momento dizendo que ela sabe sim o que foi que aconteceu e que a Beza e também a Adilé contou pra ela que tinha uma revista lá e começa a falar um bocado de coisa pra Auliá, que já vai logo dizendo a ela que ela deixe de enrolar e diga logo pra ela o que foi que aconteceu. Harriet pergunta a Auliá se ela tá querendo saber do seu filho e a Auliá diz que é lógico que é sobre ele, né? Então, o que ela faz lá no bairro onde ela morava, quer fazer dentro da casa da Auliá agora e começa com as fofocas dela, dizendo que a Efsun foi enganada. Foi assim que ela escutou o que aconteceu com ele e também com ela. A Auliá então olha revoltada para ele e pergunta é o quê? E logo depois a Harriet pergunta também a ele se de fato ele acha que ela merece isso. A Auliá percebe ele calado ali e começa a lhe questionar e pressionar ainda mais, perguntando se isso aí é verdade o que ela disse. O Wardan, apenas meio desconfiado ali, diz que não, que isso não é verdade. Só que o mestre dos magos ali, a Harriet, fica o tempo todinho ali querendo jogar lenha na fogueira ali, tentando queimar o Wardan a todo o tempo. A Auliá logo se revolta, começa a questionar ele se ele tá querendo agora ficar igualzinho ao pai dele e questiona se de fato ele tá sendo um idiota igual está dizendo a esposa dele. O Wardan se levanta revoltado ali, dizendo a ela que ele já falou e vai repetir que não aconteceu nada e pergunta o porquê que ela não acredita nele, porque ele não enganou a sua esposa. A Auliá então aponta o dedo para ele, dizendo que quando ele era pequeno ela nunca bateu nele ali, mas que agora ele não vem querer se atrever ali porque ela tem coragem de bater tanto nele até mandar ele para a cidade de pé junto. Ele fica calado, sem saber o que falar, e a Auliá continua dizendo que de forma nenhuma ele pode trair a Efsun, porque se ele fizer isso, ele também vai perder ela, a Auliá. Ele fica calado e ela continua dizendo que se ele fizer isso com a Efsun, perder ela, ele também vai perder ela, a Auliá, e diz que tudo que ela quer que ele seja é muito feliz. O mestre dos magos fica ali o tempo todinho ali querendo sorrir, ó pra aí. E a Auliá continua dizendo um monte de coisa com o Wardan, dizendo que quer que ele seja feliz, mas que seja feliz ali em casa como um dono de casa. O Wardan fica todo o tempo ali tentando se defender do que está acontecendo, só que o mestre dos magos ali, ela fica o tempo todinho ali perturbando e inclusive vai ser justamente isso que a Auliá vai fazer, porque logo depois que a Harriet diz que se fosse na pele dela não lhe perdoava, a Auliá então diz a ela que é melhor ela se calar porque o fogo já tem lenha demais. Só que ela não fica calada não, ela continua questionando a Auliá, perguntando o que foi que aconteceu, se ela está se sentindo decepcionada por tudo que ela disse. A Mug nesse exato momento chega toda chique ali, chamando pela mãe, perguntando a ela se ela tá livre, dando bom dia, e a Auliá dá bom dia pra ela, depois pergunta pra onde que elas vão. Só que a Auliá, ela falou toda feliz ali com a Mug vem se aproximando, abre a mão ali, porque a Auliá achava que a Mug estava falando com ela, mas na realidade a Mug estava falando, ela com o mestre dos magos ali, que olha para ela e diz a Mug que sim, que ela está pronta para que elas possam ir, e a Auliá, ela já começa a ficar triste logo depois de ver essa situação. Já a Mug agora começa a questionar o Wardan também, dizendo que já sabe o que aconteceu, o que ele fez e que se for verdade o que ele fez ali, ela fica com muita pena dele. A Mug, ela continua ali soltando piadinha para o Wardan, falando sobre a Zeynep, também sobre a Efsun, só que o Wardan, a paciência dele está pequena agora e diz a ela que isso já é o suficiente e manda ela calar a boca dela agora mesmo. Logo em seguida o Wardan decide sair e a Auliá chama por ele perguntando para onde ele vai. Ele diz que vai lavar o rosto, colocar a sua roupa e vai embora para a empresa trabalhar, mas só se ela deixar, se ela permitir ele fazer isso. Mas ele fala dessa forma aí em tom de deboche. Depois ele sai dizendo que quer que todo mundo deixe ele em paz. A Mug, por sua vez, continua humilhando ali a Auliá, chamando esse tamborete de forró aí de mãe, chamando ela para que elas vá agora mesmo. E a Harriet, ela continua ali apoiando isso que a Mug está dizendo, chama ela de filha e diz que vamos agora que já estamos atrasadas, deixando a Auliá muito amargurada.
A Auliá começa a ficar muito desconfortável, dizendo que é muito bonito o que está acontecendo naquela casa, porque a filha dela fica chamando outra mulher ali de mãe e o filho, ao que parece, agora está saindo com outra. A Auliá, ela continua dizendo ali que ela supõe que esse é o momento dela procurar uma consulta com seu psiquiatra e talvez pedir até a ele que interne ela por alguns dias. Já lá com a Sultan e também a Nuran, logo depois que elas prepararam um café da manhã, o guarda nesse exato momento chega, fica olhando para aquilo ali e pergunta para quem é aquele café. A Nuran logo questiona ele para quem ele acha que poderia ser. Ele fica calado e ela, a Nuran, continua dizendo que claro que isso aqui é para minha mamãe, porque ela não conseguiu dormir nada a noite passada. Então a Nuran começa a explicar a ele o que ele vai ter que fazer, que ele pega aquela bandeja, que leve para a mamãe dela e diga que foi ele mesmo que preparou e chama ela de meu amor. O Ardan fica até bem pensativo ali, mas logo em seguida diz a ela que não vai dar tempo ele fazer isso, porque o tempo dele está muito curto. Só que a Nuran, ela não quer nem saber, diz a ele que ele suba agora mesmo e termine logo com toda essa situação que está acontecendo horrível ali. O Ardan então peida na farofa e diz a ela que tudo bem, vai fazer isso agora mesmo, mas que ela vai ter que ir com ele, porque não vai saber qual é a reação da mãe dela se caso ele chegar lá sozinho. Ela fica o tempo todo ali falando igual um raio de pilha, mas ele diz a ela que ela deixe de falar e ajude ele. Ela então diz, então tu pega essa bandeja aqui e siga-me, papai. Ao chegar lá no quarto, ele já vai chamando a Efsun, que está dormindo, de minha linda. Então ela olha depois também para Nuran, chama ela de meu amor, depois olha para o Arda e ela, a menina, catuca o Arda para que ele fale. Então ele diz que preparou aquele café ali para ela e a Efsun diz que quantos detalhes ali, acredita que deve estar incomodando muito ele, né? Ele pergunta a ela se ela não está mais revoltada com raiva dele e ela diz que não, por que ela estaria. A Efsun, eu acredito que ela tá fazendo só um personagem enquanto a menina tá aí e começa a dizer pra ele que não, que está tudo bem, que ele não precisa se preocupar. Depois pede a menina que por favor que saia, vá lá e fique com a tia dela e deixe ela e o papai dela ali a sós. Então é justamente isso que a menina faz, ela deseja ali que eles dois ali se reconciliem, não sei o que lá, fala um bocado de coisa e a Efsun diz a ela que ela vá, que deseja que ela aprenda muita coisa. Então a menina sai e deixa eles dois agora sozinhos. A Sultan então recebe a menina e, muito curiosa, pergunta: e aí, o que foi que aconteceu? E ela apenas responde para a Sultan que acredita que deu tudo certo, e a Sultan diz que fica muito feliz porque elas duas ali são uma grande equipe. Só que o negócio é que vocês vão começar a ver, depois que a menina sai, que a Japinha leva ela pro colégio, começa uma gritaria da gota serena dentro de casa ali, a Efsun dizendo que o Arda vai embora agora mesmo, ou então ela vai sapecar aquela bandeja na cabeça dele. O Ardan vem descendo na gota serena ali, a Efsun atrás dele, perguntando por que ele usou a menina ali pra fazer tudo isso e diz que ele não corra, que fique ali agora mesmo. A Sultan entra no meio ali e fica perguntando a Efsun o que foi que aconteceu, só que o negócio é que enquanto eles estão discutindo ali, nesse momento a Senri aparece ali, fica olhando até feliz com aquela situação e diz que vai aproveitar esse momento pra gravar. A Sultan questiona ela por que ela está fazendo isso e ela, revoltada, diz que o Arda usou a menina pra fazer tudo aquilo ali. E a Sultan diz a ela que ela se controle agora mesmo. Só que a Efsun, ela continua dando os piti dela ali e logo depois a Sultan diz mais uma vez que ela pare agora mesmo porque ela confia no seu genro ali como se fosse seu próprio filho. A Efsun diz que ela pode confiar nele como ela quiser, só que ela, a Efsun, não pode confiar nele da mesma forma que ela confia. A Efsun continua perguntando a ela como que ela consegue confiar nesse cara aí, como que ela consegue ter certeza que ele é inocente. Só que o negócio é que o Arda, ele falta paciência, simplesmente vai embora deixando a Efsun ali revoltada contra ele. Só que nesse momento é quando a campainha lá da casa da Zeynep toca, quando ela atende, ela vê que é o Arda, ele vai entrando revoltado e ela fica perguntando o que aconteceu e por que ele está ali. Ele então, revoltado, pergunta a ela se ela está fazendo tudo isso acontecer e ela pergunta o que foi que ela fez dessa vez e se ele veio ali também para querer acusar ela igual tá fazendo a mulher dele, a Efsun. Ele então pega no braço dela revoltado e ela continua dizendo ali que ele solte ela agora mesmo, pergunta se ele está ficando louco e ele diz a ela que é ela que está fazendo tudo isso sim, porque aquelas flores foi ela que enviou, aquele disco foi ela que enviou e declara que só ela poderia fazer isso aí porque ela que está tentando ali distanciar ele da Efsun.